Graça e paz, peregrinos e peregrinas. Estamos de volta aqui, trazendo o nosso primeiro episódio, o nosso primeiro podcast aqui no canal. Estou com o meu irmão aqui, Clinton Ramachotti, que vai participar com a gente aí também no podcast agora. E a gente vai começar hoje com o nosso primeiro podcast falando sobre louvor. E aí, Clinton, como que você tá? Fala, meu irmão, tudo bem? Graça e paz a todos os ouvintes desse podcast. É um prazer para mim estar aqui. Fiquei muito feliz quando o irmão Otávio trouxe para mim aí a proposta. E a ideia realmente é que todos sejam edificados, é que a gente consiga aprender um pouco mais sobre Deus, sobre a palavra de Deus e poder colocar isso em prática na nossa vida, porque é exatamente esse o intuito da Bíblia, é trazer para nós os ensinos de Deus para a nossa vida. E aí, mais uma vez, aí eu agradeço ao Otávio pela oportunidade. Aos que não me conhecem, meu nome é Clinton, eu moro aqui em Ribeirão Preto, eu sou seminarista e membro atualmente da Igreja Batista do Calvário. Pretendo aí ingressar no Ministério Pastoral após a ordenação, tá? E eu fico feliz, eu espero que seja edificante, eu espero que seja abençoador, assim como outros momentos que eu e o Otávio já tivemos aí fazendo coisas assim. Exatamente, meu irmão. Vai ser tudo para a glória de Deus, tudo para a exaltação dele e, claro, para o ensino e pelo louvor, até mesmo de Deus, qual é o nosso tema de hoje, meu irmão. Louvor, né? Louvor é uma palavra que está constantemente nos lábios, né, de todo cristão. Eu queria conversar com você sobre isso nesse podcast de hoje, pessoal. Convido também vocês deixarem os comentários, dúvidas, perguntas também do que a gente for abordando aqui. E na medida do possível a gente vai responder depois aqui nos comentários do YouTube, tá? E também, já aproveitando, siga a gente lá no Instagram, Peregrinos, @Avante Peregrinos. A gente também vai estar bastante participativo lá, tanto eu quanto o Clinton. Que quando vocês quiserem lá tirar dúvidas também no direct, tá? Fica à vontade. E também a gente vai fazer perguntas lá para vocês de quais temas vocês gostariam que a gente trouxesse aqui também. Clinton, louvor, cara. Louvor como eu disse, é uma palavra que está constantemente na boca, né, de todo cristão. E será realmente que a gente entende o que é louvor, o que é louvar a Deus? Olha, eu penso que grande parte das pessoas não entendem o que significa isso. É legal que muitos grupos de música, né, evangélicos e até não evangélicos, dizem aí que louvor é você cantar músicas que envolvam o nome de Deus, né? Mas será que realmente é isso? Eu vejo que não. Eu vejo que nós temos aí alguns exemplos bíblicos do que é o louvor verdadeiro, e eu quero remeter o nosso pensamento aos Salmos, né? Se a gente começar a olhar um pouquinho da característica dos Salmos, nós vamos ver que eles falam muito sobre a pessoa de Deus, né? E a palavra em si, louvor, né, ela tem uma série de significados, só que quando direcionados a Deus, louvor ele tem a ver com exaltação, né? Numa tradução mais pejorativa, o louvor ele é um elogio a Deus, ele é uma exaltação a Deus. Porém, o louvor, a palavra louvor, ela pode ser usada em outros momentos também. A gente vê que, em muitas vezes, alguns atos são louváveis, né? E existe a palavra aplicada a isso, um ato que a gente admira, um ato que a gente olha, enxerga e vê como algo que é digno de ser elogiado. Então isso acaba sendo também um louvor. Mas a grande questão é que, quando se trata de Deus, o louvor ele é muito mais do que isso. O louvor ele tem a ver não só com aquilo que sai da nossa boca, o louvor tem a ver com aquilo que sai do nosso coração, e que é o que realmente importa. Jesus vai dizer lá nos evangelhos de que aonde está o nosso tesouro, ali estará o nosso coração. E ele vai dizer em outro momento que é do coração que sai a fonte da vida. Então, a ideia de coração no Novo Testamento, ele tem muito a ver com o centro do homem, o mais profundo do ser humano. E é dali que sai o louvor. O louvor a Deus, ele não sai simplesmente da boca. Até porque qualquer um pode cantar, né? A gente pode sair aí fora, e eu até compartilho um caso que eu vi hoje, andando na rua ali, eu vi que tinha uma casa ali que estava tocando uma música gospel muito alta, muito alta.
E a música falava de Deus. E a música, olha que interessante, a música falava de Deus. Mas quando eu parei um tempinho ali para poder ouvir e entender o que estava sendo cantado ali. Ali falava que Deus ia providenciar na tua vida algo que algo que você jamais viu, algo que você jamais esperava, algo que você nem sequer sonhou, mas no fim das contas aquilo ali estava falando de mim, não estava falando de Deus. Mas tinha o nome de Deus no meio. Não é isso? Tem o nome de Deus no meio, é um louvor. Não é. Então, a gente tende a olhar para a música gospel e achar que aquilo é louvor, mas não é. Até assim, a proposta desse podcast é muito interessante, que é trazer aos ouvintes, né, e também a nós, a profundidade que é o louvor a Deus, a seriedade que existe em torno disso, e mostrar que não é só quando a gente abre a nossa boca e canta, mas é quando a gente respira, quando a gente pensa, quando a gente fala, quando a gente vai falar e não fala, quando a gente age, quando a gente reage, tudo isso tem a ver com louvor, tudo isso tem a ver com como nós vamos agir diante de Deus, porque a gente está diante de Deus o tempo todo, a nossa vida é uma vida diante de Deus. Exatamente, e esse exemplo que você trouxe, ele é muito claro, né, Clinton, até aos amados irmãos que estão ouvindo esse podcast. O louvor, eu confesso que o momento que a gente estava até conversando um pouco antes, né, de ingressar realmente no Evangelho, de ter Cristo ter alcançado meu coração através da sua graça, do teu Santo Espírito, né, a gente imaginava que louvores era exatamente isso daí. Mas quando o Espírito Santo de Deus ele começa a nos dar um entendimento das Sagradas Escrituras, isso não, deixando bem claro que não é mérito do Otávio, não é mérito do Clinton, não é mérito do João, da Maria, do Pedro, isso é mérito total do Espírito Santo de Deus, tá? Ele sempre nos leva à verdade. É o que está em João 16, né? Jesus disse que o Espírito Santo ele viria e nos conduziria a toda a verdade. E é isso que é o desejo de Deus, né? É o que Cristo quer e que o Espírito Santo de Deus veio realmente nessa terra para fazer, é nos direcionar a toda a verdade. E até o que o Clinton disse, não entendo esse podcast como a gente está falando, esse louvor você não pode estar endemonizando a canção, não é isso. O intuito desse podcast, tanto para mim quanto para o Clinton e para todos vocês que estão ouvindo, é que nós venhamos realmente aprender o que as Sagradas Escrituras elas falam, a questão de louvar a Deus, enaltecer a Deus, agradecer a Deus, elogiar a Deus. É isso que significa. E Clinton, quando o Clinton fala sobre a questão dos salmos, nós vemos diversas vezes, não somente um dos maiores salmistas, que é Davi, né, um dos mais famosos, mas existem tantos outros salmistas nas passagens, que eles, se nós analisarmos, enaltecem a Deus, elogiam a Deus, agradecem a Deus em todo o momento, né? Eles enaltecem a pessoa de Deus, né? Eles enaltecem as virtudes de Deus, a pessoa de Deus, né? Então não é somente algo voltado para mim, eu quero isso, eu quero aquilo, eu vou ter aquilo, eu vou conquistar, não. Estou agradecendo a Deus por aquilo que Ele é, simplesmente Deus. É basicamente isso. Não sei se eu fui claro, né, Clinton, na explanação, mas não, para mim, para mim é isso aí mesmo. É isso mesmo. O que você colocou sobre você exaltar a Deus é isso. É você não tirar Deus da cabeça, porque a tendência natural das pessoas é exatamente essa. Você só porque tem Deus no nome, então maravilha, né? É lindo. Mas não é. A gente consegue achar funk que tem Deus no nome. A gente consegue achar rap desses que são pejorativos, não são, não contém uma história nem nada. São raps assim que falam de pecado mesmo, essas coisas que o mundo faz, que tem nome de Deus, mas não tem nada a ver com Deus. Então a questão não é se tem realmente a palavra Deus no meio ou se fala de Deus. É se realmente o conteúdo dele tem a ver com o que Deus colocou na Bíblia pra gente, né? E a gente vai falar muito disso, né, Otávio? Trazer a ideia de Deus nos guiando a partir da Bíblia, Deus nos mostrando o que é e o que não é a partir da Bíblia, né? Exatamente. E é ela que é a nossa regra, é ela que vai ditar o nosso caminho, ela que vai falar pra gente o que é louvor e o que não é louvor. Então é sempre bom a gente lembrar disso, lembrar que a Bíblia é o nosso ponto de partida e que não adianta só ter Deus no meio, não adianta falar de milagre, de graça,
mas precisa ser realmente de Deus isso, tem que ser realmente de Deus. Exatamente. E uma coisa muito importante que você citou, a questão da palavra de Deus, as Sagradas Escrituras, o louvor, eu aprendi isso alguns anos atrás e faz total sentido e é uma verdade. O louvor ele tem que estar em concordância com as Sagradas Escrituras, porque Deus jamais ele vai entrar como que é a palavra, discordar de si mesmo, né? Então não tem como eu falar que estou enaltecendo a Deus se não está em concordância com a palavra de Deus, entendeu? Eu acredito que o louvor ele tem que ter a concordância bíblica, não pode ter discrepâncias bíblicas como existem em muitos, inúmeros denominados louvores, né, gospel cristão que seja, e até mesmo acredito que uma das grandes dúvidas, né, que o pessoal tem quanto a louvar, por exemplo, no culto. Qual louvor eu posso louvar no culto, cantar para Deus no culto? São todos? Existem determinados louvores que eu posso, determinados louvores que eu não posso? Eu acredito que a gente não possa separar dessa maneira. Esse eu posso, esse não posso. A gente tem que analisar da maneira seguinte, é aquilo que a gente está falando. Esse louvor enaltece a Deus? Esse louvor está elogiando a Deus? Esse louvor está centralizando somente em Deus? É esse questionamento primordial que nós temos que fazer de início quando nós vamos em um momento de culto, né, ali de celebração, junto com os nossos irmãos. A palavra já até fala, né, celebração, celebrando quem? A Cristo, celebrando a Deus. E aí nós estamos ali em qual motivo, em qual concordância nós devemos estar em um determinado lugar, pode ser numa casa, pode ser em um espaço, num templo, enfim. Qual concordância nós temos que ter? Para adorar a Deus. Ali exclusivamente é um momento que nós reservamos para estar enaltecendo o bendito e santo nome de Deus, enaltecendo Ele, elogiando Ele, agradecendo Ele por tudo que Ele tem feito em nossas vidas, mesmo a gente não merecendo, já pelo momento que nós acordamos, pelo momento que nós temos o pão, né, na nossa mesa, o momento que nós temos o teto, o momento que nós temos a saúde, o momento que nós temos, no caso do cliente, por exemplo, tem um filho dele, ele pode agradecer a Deus pelo filho que ele teve, pessoas podem agradecer a Deus por ter aberto uma porta. É o momento de você celebrar a Deus e agradecer Ele por tudo que Ele tem feito, mesmo nós sendo não sendo merecedores, né? Sendo pecadores ali perante Ele. É esse entendimento que eu tenho conquistado cada vez mais, viu? Mas é perfeito, né? É sair um pouco da ideia de que para que eu louve a Deus eu tenho que estar na igreja, né? E assim, existem extremos, né, em torno disso. Existe o extremo daqueles que dizem que você não precisa estar na igreja para você adorar a Deus, isso é uma verdade, só que usam disso para não congregar, usam disso para não estar junto com os irmãos em comunhão, usam disso para poder viver uma vida relaxada, uma vida desregrada, uma vida sem ter contato e compromisso com as coisas de Deus, mas existem aqueles outros também que fazem da igreja um lugar mais sagrado do que ela é. E aí acabam achando que você só pode louvar a Deus se você estiver dentro da igreja. Isso não é verdade. Pelo contrário, eu gosto muito do Heber Campos Júnior, porque ele traz um exemplo ali sobre algumas pessoas que pensam que a igreja é um oásis, que você vai e você começa a curtir, aproveitar ali dentro, e você desfruta muito daquilo ali, e não é isso. A igreja é um oásis de fato, mas é um oásis que você encontra no meio do caminho. Não é um oásis que você vai lá para você ficar recebendo coisas e vivendo coisas boas ali. É no meio do caminho. A igreja ela existe para você adorar a Deus, com certeza, mas o culto ele é no domingo, mas antes do domingo tem segunda a sábado. E o louvor a Deus, a vida de adoração a Deus tem que existir nesse período aí, né? Porque fala para mim, não é muito fácil você chegar no domingo, bater o teu ponto lá, sentar no banco, cantar algumas músicas, esperar ali a hora da exposição, acabar, ir embora e já era. Não é simples isso aí, qualquer pessoa que tem paciência pode fazer, mas aquele que quer louvar a Deus de fato, ele vai fazer isso na segunda-feira, ele vai fazer isso na terça, ele vai fazer na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, e ele vai continuar fazendo isso no domingo. Ele não vai começar a adorar no domingo, né? E aí eu quero até trazer uma música aqui, se você já me permitir, Otávio. Uma música que muitas pessoas acabam cantando, mas não presta atenção na letra, talvez, que é aquela Vem, essa é a hora da adoração, né?
Você deve conhecer essa música, né? Não me recordo, mas se eu ouvir ela, eu vou lembrar. É aquela que diz: vem, essa é a hora da adoração, vem dar a ele teu coração. É uma música que ela é bem curtinha, essa música. Eu não me recordo agora do autor. Eu tenho até um vídeo no YouTube, não me censuraram ainda esse vídeo, mas eu tenho um vídeo analisando essa letra ponto por ponto dela, tá? Trecho por trecho dela no YouTube. Se procurar Vem, Esta é a Hora, Clinton Ramachotti, as pessoas conseguem encontrar. A gente pode até lançar alguns trechos dela depois no Instagram também, ou lançar no IGTV, tá? Mas assim, essa música, ela vem trazer ali a ideia de vem, essa agora é a hora da adoração. É como se estivesse restringindo a adoração a Deus àquele momento, mas não tem hora para adoração. Eu lembro muito de Jesus ali diante da mulher samaritana, né? A mulher samaritana perguntando para Jesus: mas é nesse monte que nós temos que adorar? E aí Jesus pega e fala: não existe lugar para adorar, né? Chegará o tempo, né, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Então, qual que é o lugar para adorar? Que hora que eu tenho que adorar? Em todo tempo, em espírito e em verdade. Não tem mais hora para adorar, não tem mais um templo, um tabernáculo específico para você entregar ali o teu sacrifício. Não tem mais isso. Agora, onde você estiver, é um momento de adoração. Na tua casa, lavando a louça, limpando o chão, né, lavando o teu carro, bebendo um copo de água, almoçando, é esse o momento de adoração, é esse momento de louvor a Deus que você faz. Por quê? Porque você tem motivo de sobra para poder exaltar a Deus, e é isso que é louvor. Louvor é exaltação a Deus. No significado ali do dicionário, caso a gente queira trazer, o ato de louvor é um ato de exaltar, um ato de glorificar a algo ou alguém, né? É uma expressão de enaltação, é uma ação de elogiar, é enaltecer boas qualidades ou feitos de alguém. Então, colocando isso para Deus, nada mais é do que você exaltar a criação de Deus, exaltar as obras de Deus. Olha, Otávio, se a gente começar a pegar alguns salmos aleatórios aqui, abrir qualquer número de salmos, aí você vai ver que o salmista ele tinha o costume de exaltar quem Deus é e o que Deus faz. Sempre, sempre. Exatamente. Nós louvamos ao Senhor porque o Senhor fez os céus e a terra. Nós louvamos ao Senhor porque o Senhor criou todas as coisas. E é sempre assim, né? Então, o ato de louvar a Deus, ele está em tudo. Ele não está em um momento específico. Não é agora que é a hora de adoração. É o tempo todo. O grande problema é adestrar a nossa mente para isso, né? Para que a nossa mente seja uma mente cativa de fato à palavra de Deus e consiga conhecer a Deus suficiente para conseguir adorar Ele. Exatamente. E tem até um estudo, se eu não me engano, acho que é do John MacArthur, que ele fala em relação a essa questão dos louvores, né? A questão dos louvores, eu vou empregar essa palavra, tá? Não me levem a mal. Os louvores gospel, né? Ele fez um estudo, um levantamento histórico quanto a isso, histórico da igreja, né? Quanto aos louvores, e houve uma mudança no sentido dos louvores no final da década do século XIX para o início do século XX, e no século XX houve totalmente uma mudança do que realmente significava louvores e entrou a questão gospel, né? Isso começou, se eu não me engano, eu não vou me lembrar agora o nome, mas se o pessoal quiser, depois eu vou colocar o link desse estudo aqui na descrição, vocês podem ler depois na íntegra, tá? Vou deixar esse estudo aí para vocês, para não deixar somente no vazio, só estou dando uma pincelada em cima disso. Que houve uma mudança no sentido da igreja moderna, porque os hinos antigos, os hinários antigos, né, eles eram hinos mais pausados, né, hinos mais tranquilos, serenos, e eram hinos que mais enalteciam realmente a pessoa de Deus, e eram hinos que tinham um teor muito teológico, um teor doutrinário também, e que você acabava até mesmo aprendendo das Sagradas Escrituras através desses louvores, por estarem enaltecendo a pessoa de Deus, enaltecendo o que Cristo fez, enaltecendo a salvação através de Cristo, do sangue de Cristo, o alento que o Espírito Santo de Deus nos traz, a paz, o ensino, tudo aquilo que a palavra traz, né? E isso foi mudando para pequenos trechos, né, da Sagrada, para pequenos trechos, assim, versos, e mais remitimizado para poder pegar mais fácil na mente das pessoas, né? John MacArthur
ele faz esse estudo muito bem explanado. Eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês depois estudarem, vale muito a pena ler esse estudo na íntegra. Mas é aquilo que você disse, cara, os louvores, você pode em qualquer momento, em qualquer lugar, na sua casa, no trabalho, não tem um lugar específico, né? E a referência que você trouxe foi muito boa, quando Jesus ali fala com a mulher samaritana, né? Que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, né? Ele já estava querendo dizer também ali naquele sentido de trazer também para os gentios, né, a salvação, as escrituras, os ensinos de Deus, revelar a Deus também para os gentios, mas é isso, que não haveria um lugar, não é somente aqui nas sinagogas, não é somente aqui na Judéia, não é somente aqui aqui em Israel que pode louvar a Deus, não, todos os lugares, no mundo inteiro, vocês poderão adorar a Deus em espírito e em verdade. Isso é muito lindo, cara, isso mostra cada vez mais a importância e o poder que o louvor tem. E uma coisa, o Clinton, que eu queria até mesmo abordar também no podcast, é a questão dos louvores hoje, que são chamados louvores antropocêntricos, né? Para quem não sabe, louvor antropocêntrico são aqueles louvores que o homem, ele é o centro das atenções, ele é o centro, ele é o teor principal daquela canção, daquilo que está sendo falado, e não a Deus, né? Deus está no segundo plano, Deus está ali no cantinho dele, e no louvor o homem é o centro, né? Tudo aquilo que é para mim, faz por mim, para ele, eu posso, nada, tudo nesse sentido, né? É mais o sentido para mim e não para ti, ó Deus, né? Então, são denominados louvores antropocêntricos. Isso tem entrado de uma maneira muito sorrateira no meio cristão. E não é de hoje, né? Isso já vem acontecendo há muitos e muitos anos, mas é um tempo que nós precisamos acordar para isso e começar realmente a adorar o Pai em espírito e em verdade. De fato, de fato. Tem algum em mente para a gente poder falar sobre esses louvores aí? Eu tenho um aqui, se você quiser. Eu tenho um, deixando bem claro novamente, pessoal, a gente não tem nada contra, tá? Mas são louvores que a gente tem que analisar. Por exemplo, não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Se nós formos para as Sagradas Escrituras em Hebreus, já destrói totalmente tudo que está sendo falado nisso. É um que me vem à mente também, que é muito discrepante com as Sagradas Escrituras. Nada contra o compositor, nada contra a pessoa que louva, mas a gente está aqui basicamente mostrando e revelando aquilo que a Escritura nos ensina, tá, pessoal? Deixando bem claro para vocês. Esse vem à mente. Você tem algum, Clint? Não, esse aí é interessante porque a gente vê muitas pessoas cantando, mas não leva em consideração absolutamente nada do que tá falando, né, cara? Porque se você parar para pensar, não morrerei enquanto a promessa não se cumprir, mas espera, primeiro, isso tá pegando alusão a quem? Tá usando algum personagem bíblico para fazer uma alusão? A música não fala, a música não dá abertura para isso. Qual promessa está falando? Sobre qual? Então, a música em si, ela traz ali talvez ela é muito rasa em explicar o que ela quer propor. E aí, se você for entrar para a promessa dentro do contexto bíblico, você vai ver que Hebreus vai dizer realmente isso. Muitos homens morreram sem ver a promessa se cumprir na vida deles, né? A gente vê que o próprio Abraão, ele morreu esperando realmente a vinda do Messias, mas ele não vivenciou a vinda do Messias, ele não estava vivo quando o Messias veio. Entretanto, quando nós vamos lá em João 8, um pouquinho mais ali para o final do capítulo, do versículo 42 para frente ali, nós vamos ver que Jesus ele está diante dos fariseus, né, dos mestres da lei, e aí Jesus ele coloca ali que Abraão, ele viu o dia de Jesus, mas ele não viu em vida, né? Ele experimentou isso depois, mas ele não continuou vivo. Então, realmente essa música ela não vai em harmonia com a Bíblia, ela vai contra, né? Sim. Só queria deixar esse comentário sobre isso aí, mas para poder complementar o que você falou. Eu tenho um aqui que foi um dos louvores aí, se você pesquisar no Google, mais ouvidos de 2020, né? E é aquela música Ninguém Explica Deus. É uma música que ela traz uma melodia tão linda, tão gostosa de se ouvir, tão boa de se ouvir, né? Mas aí quando você começa a ler a letra dela, você vai ver que
ela tenta agradar muitas pessoas. Ela começa dizendo que nada é igual ao seu redor, de fato. Tudo se faz no seu olhar, todo o universo se formou ao seu falar. Aí ela chega, teologia para explicar. Mas o que significa teologia, né? E muitas pessoas acabam caindo no erro de achar que teologia é algo diferente de estudo da Bíblia, mas não é. Teologia é exatamente o estudo das Sagradas Escrituras. O R.C. Sproul, ele escreveu uma teologia sistemática para pessoas iniciantes na fé, onde o título dela é Todos Somos Teólogos, né? E de fato é isso, todo cristão ele faz teologia. Se você pega uma Bíblia na tua mão, Otávio, você começa a ler ali e você começa a interpretar o que está ali e depois você vai falar isso para outra pessoa, você está fazendo teologia, você está falando de teologia. Se você pega a Bíblia para poder ver sobre o ministério de Jesus, os milagres de Jesus, né, a salvação que Jesus trouxe, você está falando de teologia. Então, essa canção aqui, ela coloca teologia para explicar, como se a teologia tivesse a intenção de explicar a Deus, mas na verdade eles se esquecem que Deus foi quem deu a Bíblia, Deus é que se explicou, Deus é que se revelou, né? E o interessante Exatamente. é que existe uma paródia dessa música aqui, que eles colocaram que tudo se explica em Deus. Não é ninguém explica Deus. É tudo se explica em Deus. Por quê? Porque a Bíblia explica Deus. A Bíblia fala de Deus. Ela pode não entrar em detalhes sobre a grandeza de Deus, mas tudo quanto ela revela para nós, ela revela sobre quem Deus é. Então eu posso afirmar para você que Deus se revelou, Deus se explicou. Deus mostrou quem ele é, Deus mostrou o que ele faz e o que ele pretende fazer depois de tudo isso. Ele revelou isso. Então, para mim, não tem muito sentido essa canção. É o que eu falei, é mais uma ideia de agradar todo mundo, de acomodar aquelas pessoas que querem sentir, sabe? Aquelas pessoas, eu quero sentir o agir do Espírito Santo. E aí, naqueles cultos ali mais animados, eles apagam as luzes, colocam aquela melodiazinha gostosa e começa a trazer as pessoas ali para poder ter experiências, né? O problema é que, de fato, a Bíblia não coloca coisas dessa maneira e essa canção é mais uma aí que eu reprovaria. Se eu tivesse a oportunidade de reprovar, eu reprovaria ela. Tem mais alguma aí? Cara, tem uma que ela vai gerar uma polêmica, mas é a Sabor de Mel. Acho que você deve lembrar. Essa é antiga. Essa é antiga, mas, cara, essa dá umas canções assim que confesso que isso é normal, tá, pessoal? A gente não tá jogando quem está iniciando agora, que a gente quer deixar bem claro que a gente entende. Eu já passei por isso, o Clinton também já passou por isso, e como eu disse no início, é uma atuação do Espírito Santo de Deus que nos leva a toda a verdade. Isso é um processo. Com o tempo, o Espírito Santo de Deus vai nos levando ao entendimento da verdade, vai nos mostrando a verdade, e a gente vai se alimentando da verdade. Eu, no começo, quando cantava essa música, eu não tinha noção nenhuma do que ela queria dizer, mas a partir do momento que eu parei para analisar e olhar para as escrituras e olhar para o que estava sendo cantado, você vê também que é algo muito discrepante. Por exemplo, tem aquele refrão, né? Quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção vai se arrepender. Tipo, é um teor muito vingativo, cara. O pessoal fala que é beijinho no ombro gospel, né? Exatamente. Porque você vai estar entre a plateia e você no palco. Tipo, Cristo não quer nunca isso, cara, que nós venhamos estar nos holofotes, né? Principalmente diante dos irmãos, né, cara? Como se os irmãos fossem o público da nossa vitória, né? Como se fosse esfregar na cara deles, tá vendo? Vocês me ajudaram, agora eu tô aqui, ó. Agora eu prosperei, vocês me ajudaram. E o Espírito Santo de Deus sempre agora me faz a lembrar da carta de Tiago. O que Tiago repreende? Não fazer acepção de pessoas, não ter diferença entre as pessoas. Todos nós somos irmãos. Claro que existem momentos que nós podemos discordar de muitas coisas. Eu posso discordar do Clinton, o Clinton pode discordar de mim, mas nós temos que ter o entendimento que nós somos irmãos em Cristo e estamos todos juntos por um objetivo só, que é um dia morar com Cristo na eternidade e aqui fazer sempre a sua vontade, as suas boas obras, tudo para glorificação do nome dele, claro. E tudo é para ele. Eu não vou levar crédito algum, eu não vou levar nada. Muito se fala a questão do galardão, né? Mas tudo isso foi Deus que me deu todas as ferramentas
que nós usamos hoje, seja para ministrar, seja eu ter uma voz linda para louvar a Deus, até mesmo para anunciar a Deus através do Evangelho, das suas Sagradas Escrituras, isso não é para me enaltecer, isso é para enaltecer a Deus, porque são ferramentas emprestadas, tá? É bem isso. É uma ferramenta que tem prazo de validade, que é o momento que chegar a minha hora, chegar a hora do Clinton, até mesmo quando realmente chegar o momento de Cristo voltar, tudo isso vai ser devolvido e não vai ter mais necessidade alguma quando nós todos estivermos juntos na cidade celestial. Então, é isso que eu quero trazer para vocês, né? E assim, pessoal, eu quando escutava depois esses louvores, sempre vinha na minha mente as escrituras ensinando ao contrário, claro, com todo respeito aos irmãos também, não vou sair metralhando ninguém, não, que não pode, não é dessa maneira, né? Uma forma mais mansa, tranquila, e que tudo tem um tempo determinado por Deus, né? A partir do momento que o Espírito Santo de Deus também começar a abrir os olhos das outras pessoas, elas vão começar também a ter o entendimento do que significa isso, até mesmo de quem é intérprete dessa letra, né? E tem uma outra aqui, Otávio, que eu lembrei. A gente cantava bastante essa e eu acho que o problema dessa é um pouquinho mais sutil. Ela meio que esconde bastante o pensamento antropocêntrico dela, que é que ela remove a minha pedra, né? Que ela fala, remove a minha pedra, me chama pelo nome. Se você parar para pensar, ela vai falar, remove a minha pedra. Aí depois ela fala, me chama pelo nome. E aí ela vai continuar usando o mesmo pronome pessoal para mim, pelo menos umas 6, 7 vezes ainda. Muda a minha história, me faz um milagre. Então você vai ver que é o tempo todo falando de mim, né? É o tempo todo falando do que eu quero para mim. Não há uma exaltação ao poder de Deus, não há talvez ali uma fala sobre quem Deus é, né? E assim, é claro, existem louvores que a gente vai ter um derramar do homem diante de Deus, né? E eu vejo, por exemplo, aquela quebrantado, que ele vai falar, pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo quebrantado. Isso é um derramar diante de Deus, de fato. Mas olha a diferença do teor. Olha como que eu estou colocando a minha vida como sendo dependente e Deus como sendo responsável por ter me chamado. Então, eu vejo que isso tudo tem muito a ver com quem está no centro, cara. Que é exatamente quem está no centro. Quando é Deus que está no centro, mesmo que eu fale de mim na canção, eu não vou ser o centro. Eu não vou estar ali como sendo o objetivo principal. Deus é. O tempo todo Deus é, né? E aí depois, quando a gente for falar de louvores cristocêntricos, tem um que eu vou falar que ele coloca exatamente, ela expressa muito bem essa ideia que eu estou colocando. Ou tá o homem no centro, ou tá Deus no centro. Não tem como os dois coexistir. Ou é um, ou é outro. E cara, pra você ter uma ideia, tem o Salmos 68, versículo 4, que eu até abri aqui, diz assim, ó: cantem a Deus, louvem o seu nome, exaltem aquele que cavalga sobre as nuvens. Seu nome é Senhor, exultem diante dele. Olha o que o salmista está falando. Então, é basicamente isso. E o louvor antropocêntrico, ele basicamente, o que ele está fazendo, né? Ele está, como eu disse, tá colocando o homem, as ações do homem, os desejos do homem, usando o universo, tudo que tem ao seu redor, para ele centralizado, e claro, a partir dos alguns momentos ele vai acabar incluindo Deus, Cristo, Espírito Santo, enfim. Mas o teor em si não está como o salmista está falando. Cantem a Deus, louvem o seu nome, né? É isso basicamente que o louvor que Deus quer de nós. É isso que nós somos. Vou louvar a Deus. É isso que Deus está querendo. Quando eu falo, Clinton, vou louvar a Deus aqui, vou cantar a Deus, vou agradecer a Deus, vou exaltar aquele que nem o salmista fala, está sobre as nuvens, está acima de todo principado, toda potestade, não tem ninguém acima dele, ele faz o que ele quer porque ele é Deus. Então, é isso que o louvor significa. E se você quiser, a gente já pode até entrar nesse tema aí do louvor cristocêntrico, porque ele é muito importante, né? Até mesmo para explicar muito bem para as pessoas as diferenças, né? Do que é um louvor antropocêntrico, como a gente trouxe alguns exemplos, e agora alguns louvores cristocêntricos para as pessoas realmente verem a diferença, né?
Então, eu só queria fechar aqui com essa ideia de entregar a Deus louvores que não são cristocêntricos, tá? Para mostrar como Pode que falar. isso é mais sério do que a gente pensa, né? Sim. A gente olha, por exemplo, para alguns acontecimentos do Antigo Testamento, e eu quero destacar um, que é onde estão ali os filhos de Arão, Nadab e Abiú, e aí lá Levítico 10, versículo 1 vai colocar que Nadab e Abiú tomaram cada um o seu incensário, e puseram neles fogo, e colocaram incenso sobre ele, e ofereceram fogo estranho perante o Senhor, o que não lhes foi ordenado. Então saiu fogo diante do Senhor, e os consumiu, e morreram perante o Senhor. Nadab e Abiú estavam entregando para Deus algo que Deus nunca tinha pedido para eles. Nadab e Abiú estavam fazendo alguma coisa para Deus que Deus nunca falou, olha, façam isso. Então é um perigo muito grande da gente entregar para Deus canções, músicas que não foram estabelecidas por Deus, que Deus não falou, que Deus não aprova. Isso é um erro gravíssimo, entendeu? No Antigo Testamento, entregar para Deus algo que Deus não pediu acabou resultando na morte de 2 pessoas, porque eles entregaram fogo estranho para Deus. Então, só para poder colocar o tamanho da seriedade que é isso, cara, porque as pessoas não levam isso muito a sério, mas precisam. Precisam porque é um assunto que mexe muito, não só com igreja, mas mexe muito com o coração, vai lá dentro, né? Então eu queria só deixar esse comentário como um alerta, tá? Sim. E aí agora a gente pode partir, se você estiver tranquilo. Eu queria falar sobre uma canção do Eduardo Mano. Conhece o Eduardo Mano ou não? Não conheço. Você precisa conhecer. Acabando o podcast, vai ouvir o Eduardo Mano. Você vai ver que ele é um homem de Deus, é um cara que tem produzido muitas canções que são extremamente bíblicas, sabe? E eu vou falar para você uma que se chama Tu És Deus. Ela começa dizendo: Tu és fiel. Essa é a música, tá? Tu és fiel, Tu és amor, Tu és bom para mim. Tu és Senhor, o grande eu sou, Tu és Deus e eu não sou. Olha só, Tu és Deus e eu não sou. Ele continua, próxima estrofe dela. Só Tu detens glória sem fim. És o Rei dos Reis, honra e louvor sempre darei, pois Tu és Deus e eu não sou. Lindo e adorado, na terra e nos céus, teu reino e glória jamais terão fim. Tu és perfeito, início, meio e fim, pois só Tu és Deus e não há outro igual. E aí ele repete de novo essa estrofe depois, e aí termina: Tu és perfeito, início, meio e fim, pois só Tu és Deus e não há outro igual, não há outro igual. Tu és fiel, Tu és amor, Tu és bom para mim, honra e louvor sempre darei. Essa é a canção. Eu vi aqui 2 momentos em que a música se refere a mim, mas ela coloca que Deus é bom para mim e coloca que Tu és Deus e eu não sou. Então, isso é um louvor. Quando alguém me pergunta, Otávio, o que é um louvor? Me mostra um louvor aí. Eu mostro essa canção, porque essa canção descreve exatamente o que é um louvor. Ela exalta quem Deus é, ela elogia quem Deus é, ela elogia o que Deus faz e ela elogia quem Deus é comigo. É perfeito. Exatamente. E é basicamente isso, cara. E trazendo até mais um exemplo, né? Aproveitando, tem alguns louvores que realmente quando eu escuto, eu vejo que está enaltecendo realmente a pessoa de Deus, a pessoa de Cristo Jesus. Eu acredito que deva conhecer, a grande maioria também que está nos escutando deva conhecer, que é o Projeto Sola. Eu acho que você deve ter ouvido já. Muito alguma bom. coisa. E tem um dos hinos que eles cantam que quando eu sempre escuto, cara, mexe muito. E eu vejo realmente como Deus é grandioso, né? Esse que é o intuito também de ver a grandiosidade de Deus, algo que nossa mente não consegue nem explicar, que se chama Colossenses 1. Já tá dizendo tudo, já tá fazendo referência. Nós cantamos ela ontem domingo aqui na igreja. Que bacana, cara. Eu gosto muito. E ela começa assim: Ele é a imagem do Deus invisível. Já podia parar por aqui, né? Ele é o Senhor sobre toda a criação.
pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades. Ele é antes de tudo, e todo sustenta pela palavra. Pois foi do agrado de Deus que em tudo ele tenha supremacia. Ele é o resplendor da glória do Pai. Ele é a exata expressão do seu ser. Pois aí ele vem para o refrão, né, que nele foi criado todas as coisas, e no final ele fala, né, já não há mais nada que a ele não pertença. Em tudo existe graça. Cantemos sim. Cara, esse louvor ele é cristocêntrico do começo ao final. Eles estão expondo a glória de Deus. É claro que ela faz a referência total à carta paulina de Colossenses 1, mas é um louvor que está sendo entregue a Deus, enaltecendo a Deus, agradecendo a Deus pela supremacia de Cristo, porque o que Cristo é nas nossas vidas, o que Deus fez por nossas vidas, enviando o seu Filho amado para nós, e porque Cristo hoje ele está acima de todo principado, potestades, né? E é muito claro aqui, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, né? Como até mesmo o salmista muitas vezes começa também os seus salmos. Então, um exemplo que eu lembrei também de louvor cristocêntrico é esse. Então, você consegue perceber a diferença gritante de louvores que estão realmente enaltecendo a Deus, de louvores que estão realmente expondo a pessoa de Deus, aquilo que Deus é, agradecendo a Ele pelo aquilo que Ele é, e não esperando algo dele ou pedindo algo dele. Eu vi até John MacArthur falando no estudo, né, que a gente passa muitas vezes a semana inteira pedindo de Deus, pedindo, e chega no momento que nós estamos ali num culto, né, falando de momento de culto, né, a gente já falou que em qualquer lugar a gente podemos louvar, mas falando no momento de culto, aí chega um momento de culto que talvez seja um momento que nós podemos reservar ali da nossa semana para enaltecer a Deus. Nós estamos pedindo mais e colocando a gente no centro. Então, imagina como Deus deve se sentir, cara, dessa maneira. Eu fico pensando nisso. Então, porque acaba sendo uma lista de compras, né? Não é uma oração, não é um louvor, mas é uma lista de compras. Eu quero isso, eu quero aquilo, me dá aquilo, eu preciso disso. E não é errado a gente pedir as coisas. O errado é você só pedir as coisas, né? Exatamente. E tem um dos louvores novos dele aqui, só para mim já passar para você, que eles trouxeram, que chama Êxodo, né? Se você vê, o teor ele é um pouco diferente, mas eles expõem aquilo que Cristo é e o que Cristo fez. Então eu acabo aprendendo com esse louvor também, entendendo a grandiosidade de Deus, né? Que ele começa assim: o dia enfim chegou, o cordeiro foi cortado, ele vem para nos visitar. Na porta o sangue está, no crepúsculo da tarde, ele vem para nos libertar. Todo escravo será livre, nenhum choro se ouvirá. Toda fome saciada, na nossa voz, ele ouviu. Esse aqui é o início do louvor, né? Aí aqui ele está fazendo alusão já histórica, né, da Bíblia, do momento que o povo era cativo no Egito, e ali Deus dá a ordem que o povo passasse, né, o sangue de novilho, né, de bezerro, nos batentes das portas, para que o espírito da morte não passasse naquele lugar, né? Se não me falha a memória, é basicamente isso a passagem ali. E aí eles trazem depois a explanação, mostrando o porquê daquilo, né? Na outra estrofe aqui, peraí que eu perdi. Aqui, ó. Eles trazem no tempo: sua vida derramou, nenhuma condenação há. Na montanha da caveira, ao nosso lado Deus está. Não há Deus como o nosso Deus, nossa força e canção. Grandes coisas ele fez, seu reino é para sempre. Para nos dar a sua doce graça, nos trouxe a redenção. Não há mais razão para chorar. Não há Deus como o nosso Deus, nossa força e canção. Aí ele vai enaltecendo e repetindo isso. Então ele mostra. Cara, essa canção ela tem uma melodia muito boa, cara. É muito. Nossa, essa música aí, se você cantar ela entendendo o que ela tá falando, cara, você se derrama diante de Deus, cara. É um louvor de fato. Derrama. Tem estrofe que fala: esmagado o filho foi, Cristo está crucificado, morreu em nosso lugar. Então ele está enaltecendo o ato de Deus, enaltecendo aquilo que Cristo fez
enaltecendo o que Deus fez na Antiguidade, no Velho Testamento e no Novo Testamento. Olha o ensino que ele está me dando, olha o que está me mostrando, entendeu? É essa a diferença e Verdade. isso que a gente quer mostrar para vocês. E assim, tem muita coisa boa mesmo. Eu tô com um aqui também, que eu queria que a gente pensasse, é do Reformed Sound, que é o grupo do Josemar Bessa. Tem Muito bom também. uma canção que chama Graça Resgatou um Miserável Como Eu. E aí ela vai dizer, ela começa falando, nada de bom existe em mim. Em pecados eu nasci, só as trevas eu amei aqui. Como em Cristo hoje estou? É uma pergunta, eu só amei as trevas, como que eu estou em Cristo hoje? O que aconteceu? Aí ele coloca, só por graça soberana, só por graça escolhido, só por graça separado, só por graça eu fui salvo. E eu jamais a Deus busquei, e dele sempre me escondi. O mal eu sim chamei de bem. Pecar sim era o meu prazer. Deus é soberano em graça, sua graça regenera, só a graça justifica, só a graça santifica. E eu jamais a Deus busquei, e dele sempre me escondi. Ele coloca, aí começa lá no refrão: a graça resgatou um miserável como eu. Eu morto fui, mas vivo estou, pois graça conheci. E aí repete esse refrão por mais algumas vezes. Mas é uma música que se você entender o que ela tá falando e você cantar, entendendo a profundidade, cara, não tem como você não se prostrar diante de Deus, não tem como você se quebrantar, não tem, cara, é natural isso acontecer quando você canta verdade sobre Deus na tua vida. Por isso que no começo a gente colocou a ideia de louvor ser algo que está muito atrelado ao que eu faço, ao que eu vivo, porque de fato é isso, né? Como é que eu vou cantar que a graça resgatou um miserável como eu, se eu não entendo ou não vivo como alguém que entende que a graça de fato me resgatou? Se ela me resgatou, minha vida mudou. Minha vida está diferente. Eu não faço mais o que eu fazia, eu não amo mais o que eu amava. Minha vida é outra. Então agora eu vou cantar isso. A graça resgatou um miserável como eu. Eu morto fui, mas eu tô vivo hoje, porque a graça me resgatou. Cara, é profundo demais isso. Exatamente. Faz muita referência a Efésios 2, né? E fala Isso. muito sobre a questão da salvação pela graça, do favor imerecido de Deus sobre nossas vidas, né? E que não é por obras, não é algo que nós realmente somos merecedores, é algo realmente que Deus nos deu por amor e por sua graça, né? Um favor Verdade. imerecido é o que significa. É muito lindo isso, cara. E é basicamente isso que a gente quer mostrar para os amados irmãos que estão ouvindo aí esse podcast, pela misericórdia de Deus, sobre a questão de louvores. Então, eu acredito que trazendo esse tema, né, de louvor antropocêntrico e louvor cristocêntrico, ao meu ver, pode ter ficado muito claro a diferença que existem, né? Existe um abismo muito grande entre esses dois tópicos, né? Posso dizer assim. E louvor também, né, Clinton? A gente pode até entrar nesse assunto também. Não é somente aquilo que sai dos meus lábios, né? Não é somente uma forma de canção, mas realmente é um ato meu, a minha vida, tudo que eu estou fazendo pode ser um ato de louvor a Deus também. De fato, a gente olhando para isso, para a vida, né, a gente falou já algumas vezes que não há como a gente separar aquilo que nós estamos cantando daquilo que nós estamos vivendo, né? E muitas pessoas tentam. Eu acredito que a maior dificuldade, inclusive, de um ministério de louvor seja isso. Seja pessoas que estão à frente, estão ali vivendo de aparências, vivendo uma vida onde aparentemente elas são marcadas por santidade, mas no fundo não há santidade. Então, quando nós pensamos em louvor, a gente tem que pensar na vida, a gente tem que pensar no nosso dia a dia como cristão. Então, a maneira como eu trato, sendo filho, morando com os pais, a maneira como eu trato os meus pais, a maneira como eu honro os meus pais, vai dizer muito sobre o que eu estou cantando. Se o que eu estou cantando realmente tá seguindo para os meus pés, se aquilo que está entrando no meu coração tá movendo os meus pés a isso ou não, né? E eu gosto de dar sempre exemplos muito vívidos, né, do que a gente faz, porque às vezes a gente vai almoçar, a gente naquela vontade de comer comida, a gente não para agradecer a Deus, a gente não para meditar de onde que veio aquela comida, a gente não para poder pensar qual foi o meio que Deus usou para nos dar o alimento de mais um dia.
E a gente esquece que Jesus, quando ensina a oração do Pai Nosso, ele fala sobre isso. Ele fala: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu, e o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Então, o alimento, Jesus ele está ensinando os seus discípulos a orar, agradecendo a Deus e pedindo a Deus o alimento de hoje. Porque se a gente tem algo para comer hoje é porque de fato foi Deus quem trouxe isso para nós. Então, às vezes a gente está cantando louvores de domingo na igreja, a gente chora, a gente levanta as mãos, a gente faz todo aquele exibicionismo, e aí chega na segunda-feira, a gente sequer para poder agradecer a Deus pela comida. A gente acorda, a primeira coisa que a gente vai fazer é pegar o celular, ao invés de parar e pensar e falar: Senhor, mais um dia de misericórdia, mais um dia de graça, mais um dia que o Senhor teve misericórdia na minha vida, porque a Bíblia vai dizer que as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos. Quando Deus decidir não mais usar de misericórdia conosco, acabou para nós esse mundo, morreu. Então, se a gente está vivendo mais um dia hoje, é graças às misericórdias de Deus. Então, a gente tem que louvar, isso é motivo de louvor. Eu estou colocando aqui alguns poucos motivos de louvor a Deus, mas existem muitos. A gente tem que olhar para a nossa vida, para cada detalhe, e entender que Deus é Senhor de cada detalhe. Não existe aquele negócio de não, Deus ele só se importa com coisas grandes, com propósitos grandes, mas não existe propósito grande e propósito pequeno, existe propósito de Deus. Isso envolve salvação, verdade. Isso envolve família, isso envolve igreja, isso envolve o teu trabalho, isso envolve tudo. É esse o propósito de Deus na vida. Não tem como a gente separar, falar que não, o propósito de Deus ele só se importa com a minha salvação. Não, ele se importa com a tua salvação, ele se importa com a maneira como você trabalha, ele se importa com a maneira como você almoça, ele se importa com a maneira como você trata a tua família, ele se importa com a maneira como você trata a tua igreja, ele se importa com todas as coisas. Deus ele precisa então ser reconhecido e exaltado como Senhor em todas as coisas. Eu creio que isso precisa estar muito firme na nossa mente e no nosso coração. Faz toda a diferença. Isso vai determinar se eu sou um adorador em espírito e em verdade, ou se eu sou só alguém que está ali cantando com a boca, alguém que está só falando palavras bonitas, mas que não está vivendo coisíssima nenhuma. É verdade, é um ponto para nós se autoanalisarmos nesse momento, né? Não é que nós somos os perfeitos, nós somos totalmente imperfeitos. De jeito nenhum. Nós somos imperfeitos e é um momento de nós nos avaliarmos sobre tudo isso, né? É um momento realmente que é até bom para a gente refletir tudo aquilo, né? É bem fato isso. Quantas vezes eu mesmo já me deparei, a gente acordar, já pegar o celular, ver o que está acontecendo, tentar se atualizar, mas antes mesmo nem agradeceu a Deus por ter tido mais um dia de misericórdia, a ira de Deus ter sido aplacada pela graça sobre nossa vida. E isso é verdade, cara, isso é verdade. A gente é muito falho nisso, né? A nossa carne é uma luta interna. Como a gente tem falado, né? Que a nossa luta é muito forte contra a carne, a nossa própria natureza, né? Ela já é contra isso. Então, por isso que é sempre importante a gente estar com esse pensamento de sempre louvar, agradecer. E como você até falou um pouco mais lá atrás, de tentar trabalhar a nossa mente para isso, né? Pedindo, claro, sempre o auxílio do Espírito Santo de Deus para que nós possamos alcançar isso. Né? Mas é muito bom. E também, Otávio, eu acho que seria interessante também pensar que a gente não está pregando impecabilidade, a gente não está pregando acertar 100%. A gente está pregando, cara, a nossa luta como cristão, a nossa luta que a gente estava até conversando um pouco antes, né? A nossa luta que a gente trava todos os dias, cara, e às vezes a gente perde. Acontece. O problema é quando essa luta que a gente perde, ela se torna uma rotina. Esse que é o problema. Exatamente. Quando ela deixa de ser um acidente e se torna uma rotina, aí o negócio está feio, aí a gente precisa buscar ajuda. Vai procurar um pastor da tua igreja, procura um irmão da tua igreja, uma irmã, alguém maduro, alguém que tenha discernimento, que saiba te aconselhar e cuidar de você. Mas isso vai acontecer. Vão ter dias que a gente vai sofrer, vão ter dias que a luta vai ser maior, vão ter dias que a gente vai cair, vão ter dias, talvez esses dias sejam quase todos os dias que a gente acaba caindo e pecando. A questão é, levanta,
O momento que a gente cai é o momento que a gente tem que correr para Deus. Eu lembro que eu ouvi, Otávio, uma vez uma pregação do Paul Washer, e ele falava assim, né? Ele falava assim que o nosso coração é tão miserável que quando a gente peca, a gente tenta fazer igual Adão, a gente tenta se esconder de Deus. A gente tenta correr para longe de Deus. Quando, na verdade, olha só, vamos seguir a lógica. A gente sabe que, segundo 1 João 1, nós temos um advogado diante de Deus. E nós temos a certeza de que, se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os nossos pecados. A gente tem essa certeza. Não seria inteligente que a gente corresse para Deus ao invés de correr de Deus? Seria mais inteligente, é o correto. A gente às vezes age na irracionalidade, na burrice de fato. O pecado ele nos emburrece, porque ele faz com que a gente pense que Deus não vai nos perdoar. Ele faz a gente pensar que a gente é muito indigno para se aproximar diante de Deus, mas na verdade Cristo já disse que a gente é indigno mesmo, por isso que a gente vai por causa dele, por isso que a gente vai por meio dele. Por isso que a gente vai no poder do Espírito Santo e não no nosso. Mas a gente tem que correr para Deus, né? E a ideia é essa. A ideia não é uma chamada de atenção para que a gente nunca mais peque, mas para que, se acontecer da gente pecar, que a gente corra para Deus, que a gente busque ali em Deus um perdão, né? A gente busque em Deus um refrigério, um cuidado, porque a certeza é que a gente vai ter esse perdão, a gente vai ter esse cuidado. Eu queria só colocar isso porque eu acho pertinente pontuar para que não fique aberto a ideia de achar que a gente está pregando perfeição cristã ou algo do tipo, e não é. A gente está pregando santidade, e santidade realmente é difícil. Eu luto, você luta, todos nós lutamos contra isso, contra esse pecado, contra a natureza que nós temos, mas é possível vencer, e a gente só vence isso na força de Jesus, nunca na nossa. Exatamente. E isso sempre me faz lembrar o livro do Peregrino. Como esse livro ele realmente mostra a caminhada de um cristão, né? E até um dos motivos do canal, da página, ter esse nome é por causa disso, que realmente nós somos um peregrino nessa terra, né? E nós estamos de passagem e o caminho não é fácil. Tem muitos momentos errados. Nós vemos lá o cristão, ele toma um caminho errado, ele se arrepende, ele se contorce, ele fica com vergonha, ele acha que já era, não dá mais para ele. Mas em muitos momentos nós vemos, lendo a trajetória, a gente vê que são vários percalços que vai acontecendo no caminho dele, que parece que o momento já era para o cristão, ele não vai conseguir, ele vai ficar pelo caminho, mas não, ele chega no final. Verdade. Então, que é exatamente isso. Você falando isso foi exatamente na minha mente toda a história do livro, né? Quem não leu ainda, fica uma indicação para vocês também. Clinton, acho que a gente conseguiu expor bastante coisa, cara, sobre a questão do louvor, com o nosso primeiro podcast aí, primeiro episódio. Acho que é um tema muito importante para ser falado. E se tiver alguma consideração final, fica à vontade, pode falar. Não, para mim é isso. Eu acho que a gente conseguiu entrar bem nos pontos que eu queria. Para mim, eu tô satisfeito. Eu espero que tenha ficado claro também para os irmãos. E a gente seguir com esse projeto, os irmãos incentivar também, participar das postagens e estar interagindo com a gente o tempo todo ali. Não para que a gente se enalteça ou algo do tipo, mas para que a gente continue trazendo esses conteúdos e colocando aqui o que Deus tem falado ao nosso coração diante disso tudo, pela palavra, pela escritura, que é o mais importante. Exatamente, é tudo para a glória de Deus, enaltecer a Deus. E quando eu criei essa página e esse canal, é tudo para enaltecer o nome de Deus sempre. Então, e aqui é de vocês, tá, pessoal? Vocês estão ouvindo, é de vocês. Deixem nos comentários aí temas que vocês gostariam de verem por aqui, a gente conversar um pouco em cima disso, para a gente aprender junto, né? Claro que ninguém é melhor do que ninguém sabe mais do que ninguém, a gente vai aprender junto sempre. Então deixa nos comentários aí, curte, ajuda a gente aí com o like, se inscreva também, que é importante para você não perder os próximos podcasts, ativando aí o sininho, né, das notificações, que é muito importante para você não perder os próximos podcasts. A gente vai tentar bastante aí
trazer pelo menos um podcast por semana para vocês. E como eu disse, link na descrição também vai estar do estudo, vai estar também da página lá do Instagram da Peregrinos, lá onde vocês podem interagir com a gente, tanto eu quanto o Clinton. Lá vocês podem também mandar temas, dúvidas em relação a esse podcast, se for alguma. Na medida do possível, a gente tenta responder, tá bom? Então, sem mais, quero agradecer demais aí o Clinton pela parceria e pela participação. E que venham mais podcasts aí, né, meu irmão? Pra gente conversar bastante sobre Cristo, Vamos porque seguir firme. A hora voa, a gente vai falando de Cristo, nem vê a hora passar, né? Verdade, então, muito bom. Eu que agradeço aí, obrigado, viu? Deus abençoe a sua vida, a sua família e vamos seguir firme nesse projeto aí, se Deus quiser. Vamos que vamos. Deus abençoe a sua vida e a sua família. E Deus abençoe a todos que escutaram esse podcast aí. Deus abençoe a semana de vocês. Não sei quando vocês vão estar ouvindo, mas que Deus abençoe vocês todos aí. Espero que tenha sido esclarecedor e seja uma bênção para a vida de vocês. Amém. Tá bom? Fiquem com Deus, a graça e a paz e até o próximo podcast.